o erro foi meu, eu não deveria ter cometido aquele erro, e a partir disso a gente sofreu as consequências, e como eu falei, voltando à resposta anterior, a beleza da coisa é, como o nosso grupo político não é um grupo que orbita a popularidade de uma figura, o grupo só se fortaleceu nesse tempo. Oi, pessoal, aqui é a Nath, criadora do canal Ruptura Brasil. Por aqui vocês vão encontrar política sem filtro, sem censura e sem mimimi. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também acompanha a política. Agora bora lá pro vídeo. Vamos conversar com o empresário, youtuber e jornalista. Ele foi deputado estadual mais votado em São Paulo, o Arthur Duval. Arthur, grande satisfação recebê-lo aqui no estúdio, não presencialmente, mas aqui pelo monitor dessa entrevista remota. Arthur, bom dia, obrigado. Eu que agradeço, me sinto honrado aí com o convite. Tá travando. Tá meio cortando aí. Ô, Luiz Melodia, a nossa internet que tá vendo... Agora sim. O Luiz Melodia, o nosso operador, tá dizendo que a internet de vocês está ruim, Arthur. Eu não sei. Ou o operador... Foi assim, a gente tem que falhar, mas não consegue. Olha aí, tá travando demais. Como é que... Bota o Urso pra fazer um teste aí, Luiz Melodia. Cadê o Urso? O Urso vai fazer pergunta também, vai participar da entrevista. O Urso tá normal, é a transmissão lá do... Estou bem? Consegue me ouvir normalmente? Tô ouvindo. O Urso tá em São Paulo também. É que às vezes a internet lá do bairro, lá do escritório da MBL é assim mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta, o que importa é o áudio aqui, a rádio. Arthur, muito obrigado mais uma vez. Já direto ao ponto, eu recebi várias mensagens aí para falar contigo sobre a sua pré-candidatura a governador de São Paulo. Semana passada, o Kim Kataguiri deixou claro que vai disputar a reeleição como deputado federal. E você, Arthur? Em primeiro lugar, bom dia, obrigado mesmo pela oportunidade. Na verdade é o seguinte, a gente decidiu, né, o Kim sair como deputado porque a gente não pode perder essa qualidade de deputado que a gente tem com o Kim Kataguiri, que é um deputado exemplar. E aí todo mundo naturalmente pergunta, cara, mas e o governo, você vai, você não vai? Eu vou ser sincero para vocês, a gente está analisando, né, se vale a pena pedir uma liminar para a justiça, para sair para essa eleição. Sinceramente, Brado, eu vou te falar, é meio que me tirar da zona de conforto, tá? Porque não ser candidato é uma delícia, cara. Você faz as lives, faz as entrevistas, ajuda todo mundo, viaja a todos os estados. Agora, se for muito necessário, se realmente o partido falar, não, vamos embora, vamos fazer. Eu vou te falar, Brado, a gente depende de uma decisão da justiça, o processo está correndo, mas se a gente entrar, a gente vai entrar para arrebentar, porque não é possível que o maior estado da nação também vai ficar polarizado entre Tarcísio e Haddad. Não é possível que o maior estado da nação vai ficar... as pessoas não vão ter opção, né? Como hoje muita gente ainda acha que não tem, né? Sendo, não, você tem que votar ou no Flávio Bolsonaro, né? Que é um rachador, ou no Lula, que é um mensaleiro. Cara, o que é isso? E apoiar aqui em São Paulo os dois aliados desses dois? Eu acho que a gente merece coisa melhor. Então, estamos vendo ainda, não tenho nenhuma notícia para dar, mas estamos correndo atrás disso. O Arthur, então, não está definido. Você pode ser candidato. Existe essa possibilidade de você sair. É isso que você quis dizer. Existe a possibilidade. Eu vou ser sincero, tá? Depende muito de fatores externos à nossa escolha, né? À nossa vontade. Mas estamos correndo atrás. Existe a possibilidade. O que acontece é o seguinte... uma coisa que é bonita no MBL, cara, eu acho que as pessoas que acompanham a gente já perceberam, né, e isso foi transferido para o Partido Missão, é que nunca é sobre uma figura popular e as pessoas orbitando essa popularidade. É sempre, não é um conjunto de projetos individuais, isso é uma coisa que eu sempre falo. Isso aqui é um projeto onde as pessoas de fato se preocupam com o projeto, independentemente de onde o seu nome estará. Você vai ser, se vai ser proporcional, se vai ser majoritário, o que você vai fazer, se vai atuar nos bastidores, se vai ser porta-voz. Então, sinceramente, a gente está analisando ainda o que é melhor para o projeto. E o que for melhor para o projeto, a gente vai seguir em frente. O Arthur, você foi cassado há alguns anos atrás e eu vou ser bastante sincero que naquele momento a gente seguia aqui na Rádio Brado uma linha editorial mais bolsonarista. E a gente aprende a gente fica mais maduro, muda. Eu fiz festa quando você foi cassado. Inclusive eu peço desculpas, pra você ver a noção, né? Mas a gente muda, a gente amadurece e a gente entende os erros da vida. Mas você foi cassado, como é que você... viveu esse tempo todo perdendo o mandato, sendo o deputado estadual mais votado de São Paulo? Você carrega alguma mágoa com os outros deputados estaduais, com o que a imprensa fez a respeito do áudio lá, aquela questão da Ucrânia? Como é que você vê tudo isso? Cara, em primeiro lugar é o seguinte, ninguém, absolutamente ninguém, tem que me pedir desculpas por alguma coisa que tenha falado sobre mim nesse período, a não ser que tenha sido uma canalice. Eu não acho que, talvez, contando nos dedos, você tem uma ou outra pessoa que cruzou essa linha. As pessoas têm direito a opiniões, e as pessoas têm direito, inclusive, a me condenar na posição em que eu estava naquele momento, né, como pré-candidato a governo de São Paulo em 2022, teria ter cometido aquele erro, né? Eu não digo que foi um erro moral, uma imoralidade, um defeito de caráter, não, cara. Falei uma besteira num grupo de falar besteira, uma coisa que eu sempre falo. Você está num ambiente
de falar besteira? Então fale besteira. Se está no momento de falar grosserias, fale grosserias. Não tem problema. O problema é você falar aquilo para a pessoa errada, para o ambiente errado. Agora, todo mundo sabe que eu não fui caçado por causa disso. Eu fui caçado porque incomodei demais. Eu fui o deputado que mais cortou privilégios, inclusive dos meus colegas. Eu quero lembrar que eu sozinho cortei, né, o privilégio desses caras de auxílio Peru, por exemplo, um custo de 10 milhões de reais. Não só dos deputados, mas de todos os... Você imagina, Timóteo, você entrar num lugar onde mais de 3 mil funcionários perderam quase 4 mil reais, ou seja, o dinheiro entrou na conta e eles tiveram que devolver por causa de uma ação individual de um deputado. Você imagina você entrar nesse prédio para trabalhar, todo mundo estava só esperando escorregar, né? Eu fui responsável por acabar com o aumento de 4.500 reais para deputado alugar carro, eu fui o deputado que conseguiu travar o contrato de publicidade da Lesp de 30 milhões de reais, eu diminuí o salário dos meus pares pela primeira vez na história da redemocratização até agora. Então, as pessoas, elas estavam só esperando eu escorregar, eu escorreguei, elas puxaram meu tapete. Então, eu não fico apontando dedos, porque não é culpa do meu oponente que eu errei. Eu não vou ficar vindo aqui, é porque eu sou uma vítima. Não, eu não sou vítima de nada. O erro foi meu, eu não deveria ter cometido aquele erro. E a partir disso, a gente sofreu as consequências. E, como eu falei, voltando à resposta anterior, a beleza da coisa é, como o nosso grupo político não é um grupo que orbita a popularidade de uma figura, o grupo só se fortaleceu nesse tempo. A partir do momento que eu vi que eu estava tóxico, que eu estava radioativo, que eu estava atrapalhando, eu me afastei e falei, pessoal, tô saindo, não deixem o projeto parar por causa disso. E o projeto não parou, muito pelo contrário, o projeto só cresceu. Então, eu pessoalmente, né, eu não vivo de política, eu não dependo de salário de deputado ou de outras, o que me permite, inclusive, arrumar todas as brigas que eu arrumo. Né, eu não sou um cara que eu fico correndo atrás de dinheiro a todo custo, como muitos da política entram para isso. Então, eu pessoalmente consegui me manter e falar, pessoal, sigam com o movimento e me deixem de lado um pouco. Eu fiquei um pouco de lado e foi o maior erro que eu cometi, na verdade, não ter enfrentado a questão logo de cara. Eu ouvi conselhos de pessoas que falaram, não, Arthur, você afasta um pouco e espera a poeira baixar, e eu não deveria ter feito isso. Tá? Eu deveria ter ido pro enfrentamento de imediato, eu não segui meu instinto, eu fiquei em casa, não, eu vou ficar 30 dias em casa sem falar com ninguém, vamos ver o que acontece, o que eu não deveria ter feito. E a despeito disso, o meu grupo político continuou crescendo, continuou se fortalecendo, porque, novamente, a gente não se baseia em sei lá, em boas entrevistas, bons debates que uma ou outra figura faz. A gente é um projeto estruturado que tem desde um livro de propostas do Brasil, até um projeto cultural impresso e digital, né, até figuras públicas que disputam a eleição, participam de entrevistas e levam as nossas ideias de forma midiática para todo mundo. Então, eu acho que essa história, na verdade, ela mostra como o nosso grupo é diferente, como o nosso grupo é diferenciado dos demais. E, pessoalmente, eu te digo, cara, todas as pessoas que naquela época me apontaram o dedo, me perseguiram, fizeram tudo isso para me caçar, no fundo não estavam fazendo isso por causa do áudio, estavam fazendo isso porque ou eram lulistas ou eram bolsonaristas, e tudo bem, eu acho que isso é do jogo da política e vamos para cima. O Arthur, vale a pena destacar que nesse momento que você reconhece que agiu de maneira incorreta, de ter permanecido em casa durante um mês, não foi o que você disse, e nesse momento o Renan, o Kim, todos os outros do MBL ficaram ao seu lado. Isso é impressionante. Naquele momento eu destaquei a firmeza e a fidelidade dessa galera do MBL. Que se fosse em outro movimento, por exemplo, no bolsonarismo, o próprio Bolsonaro diria, cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Como ele sempre fez. Aí, tá okay? Agora, impressionante a fidelidade. Responsabilizei, tá ok? O imitador aqui nós temos na bancada. Mas, o Arthur, queria que você destacasse isso, a firmeza. Eu quero, na sequência, falar do Renan Santos, da Atlas Intel, que chegou hoje, né, com o Renan com 7,8%. Mas esse pessoal do MBL, eles são leais, Arthur Doval. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Timóteo. No momento em que você tá bombando, no momento em que você tá bem, você tá brilhando, todo mundo se aproxima de você, todo mundo vem, tapinha nas costas e tamo junto. No momento em que você tropeça e você cai, alguns se afastam. No meu caso, não é que eu tropecei e caí. No meu caso, eu peguei uma granada, tirei o pino, pus no bolso e falei, pessoal, vamos explodir. Bum! E me explodi. E esses caras do MBL, eles me ajudaram a catar os cacos. É uma coisa assim, é uma coisa inacreditável. Isso é uma característica, cara, que só quem é líder tem. Independentemente da maré, independentemente dos ventos, se você está olhando uma direção, se você sabe que aquela direção é correta, você vai enfrentar a maré, você vai enfrentar o vento, mas você vai continuar indo para onde você acha que é certo. Essas pessoas me conhecem desde 2016. O Arthur não cometeu um crime, um roubo, uma traição capital ao movimento. Ele falou uma besteira e essa besteira vazou. Uma besteira falável por qualquer homem hétero que vá para o leste europeu. Ele não é uma pessoa má. Vamos defender o nosso parceiro, vamos defender o nosso guerreiro. Isso é uma coisa, cara, que você tem que ter um espírito de liderança muito forte para remar contra a maré. E é por isso, cara, que o movimento hoje, ele tem pessoas que cobram coerência e que se sentem representados por esse movimento. Eu posso dar vários exemplos ao longo da história do movimento de como isso aconteceu. Quero lembrar, Timóteo, que quando a reforma da Previdência foi protocolada pelo governo Temer, que tinha 6% de aprovação,
tá? Era uma reforma necessária. E na época, os bolsonaristas estavam falando que não tinha déficit na Previdência. O MBL foi lá apoiar a reforma da Previdência e foi acusado, inclusive, de receber dinheiro do Temer, tamanha a impopularidade da reforma que estávamos defendendo. A PEC do teto, a mesma coisa. A reforma trabalhista, a mesma coisa. Hoje, para trazer para um cenário mais atual, nós vimos os bolsonaristas defenderem que o projeto da Erika Hilton era ruim e que o fim da escala 6x1 era impossível nos moldes que o governo queria empurrar. E nos 45 do segundo tempo, esses caras votaram a favor porque não tinham hombridade para manter a própria palavra. A mesma coisa aconteceu contra, né, o projeto da lei antimisoginia. Todos os bolsonaristas se posicionando contra, falando que era uma ditadura, que era um controle de opinião, que era um projeto subjetivo, onde você cabe interpretação de cada juiz para você condenar uma pessoa criminalmente, na mesma prateleira do racismo. E na hora do vamos ver, o Flávio vota a favor dizendo não, senão o PT vai me bater demais. A mesma coisa com várias e várias outras coisas, onde o bolsonarismo se mostrou incoerente, né? E o MBL se mostrou coerente. Então, ao longo do tempo, isso é uma coisa que às vezes demora tempo para as pessoas perceberem, né? Mas ao baixar os calores do ufanismo dos vídeos de lacradas, imitadas, e as pessoas analisarem o resultado do que tem sido feito, é impossível comparar e não ver que o MBL tem uma história de coerência, e talvez no meu caso ele seja uma coisa mais ativa, porque se trata de uma pessoa, né, num caso muito midiático, mas quando você vai para além do show, vai para dentro e vê que todas as ações do movimento, nas reformas que importam, no direcionamento do país para onde deve ser levado, pô, existe um movimento coerente, existe um movimento que, como eu te falei, eu até brinco, é como se fosse um farol no meio do maremoto. Tem vão, a maré sobe, desce, aquela tempestade, raio, e o farol tá lá iluminando, dizendo que é a direção correta. Nem todos os navios seguem esse farol, alguns se perdem no meio do populismo. Agora, quem segue, chega em terra firme. Então, o fato é o seguinte, a gente consegue enxergar isso e a gente tem a hombridade de defender coisas que às vezes são impopulares, mas que são necessárias. Eu vou dar outro exemplo que está acontecendo agora, e eu faço um desafio, inclusive, a todos os pré-candidatos. Não importa se você é candidato a Senado, a governo, a presidência, a deputado, eu faço um desafio. Eu deixo um desafio aqui. Me responda como o próximo governo vai conseguir manter as contas sem cometer crime fiscal, sem desvincular o BPC do salário mínimo. Isso é uma pauta extremamente impopular, é complicado de falar disso, tá? Mas é necessário, e ninguém tá falando, só o Renan Santos. Então, quando a gente traz o meu caso, e como o MBL é leal, não é um exemplo de como, esses caras passam pano pros outros, não. É um exemplo de como, quando vê a direção correta, independentemente do terremoto que está tendo ao redor, mantém a coerência e vai reto. Né? Então eu estou usando o meu caso como exemplo, mas existem outros diversos de reformas que verdadeiramente importam e nenhum outro grupo político defende. Então, eu termino a minha resposta, inclusive, deixando esse desafio para qualquer outro candidato a qualquer outro cargo vir aqui responder essa pergunta. Como é que você vai transformar o Brasil num país fiscalmente responsável por os próximos anos e para o próximo governo explodir os juros, tá? Sem desvincular BPC do salário mínimo? Isso é uma reforma que só quem é louco o suficiente para olhar uma direção e se manter reto vai defender.